Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao Instagram da Rádio Luz Radiônica. Hoje nós temos o Chá com os Anjos, com o nosso querido professor Carlos Magalhães. E aí, como foi essa quarta-feira, esse 7 de setembro? Como é que foi aí pra vocês? Aqui foi tudo bem, graças a Deus. Aqui em Campinas, para quem não sabe, sou no estado de São Paulo, né? A gente teve um tempo de chuva, tudo, né? Mas foi ótimo, foi muito bom. Gratidão por vocês estarem aqui. Enquanto isso, enquanto o professor não chega, a gente vai fazer o seguinte: vou pedir para vocês compartilharem essa live, que vai ser incrível. Aqui embaixo a gente tem uns aviãozinhos. Se vocês puderem encaminhar essa live para outras pessoas, nossa, vai fazer um bem enorme, porque a mensagem do oráculo de hoje, tenho certeza que vai ser especial. O professor já chegou e eu vou chamá-lo aqui. Enquanto isso, vou pôr aqui o meu... Vou pôr aqui a minha... Ah, ele aí, ah, ele aí. Oi, professor, como que você tá? Boa noite, eu estou ótimo. Tô aqui, né? Pronto. Fica igual você. Ótimo. Tudo bom, querida? Tudo bem, graças a Deus. E você, como é que você tá? Como que passou essa semana? Uma Passei. semana, hein? Hoje eu passei trabalhando. Tive 3 sessões. Cheguei um pouquinho atrasado, mas estou aqui. E gratidão à vida, gratidão a Deus, gratidão ao Brasil, gratidão ao mundo, gratidão ao universo. Só o que eu tenho a declarar. Exatamente, eu também. Gratidão a tudo. Hoje foi perfeito, tudo perfeito. Apesar que teve assim, o tempo tava meio chuvoso, mas eu amo o tempo chuvoso. Então, para mim, não estragou nada. E tem gente que não gosta, né? Mas eu amo tudo. Posso estar sol, calor, chovendo, para mim tá tudo ótimo, né? Tudo faz parte do processo, né? Então a gente precisa aprender a ver os benefícios em tudo, né? É, não é uma metáfora, né? Mas é mais ou menos uma metáfora, né? Conta a lenda que uma vez, né, um fazendeiro, um pouco revoltado com a produção dele, né, que não estava indo muito bem, porque naquele ano teve muitas chuvas. Na época, né, que Deus ainda andava pela terra, ele chegou para Deus e falou assim: olha, Deus, o Senhor pode ter criado tudo, o Senhor pode entender de tudo, mas o Senhor não entende de fazendas. Porque se o Senhor entendesse de fazendas, né, a minha fazenda teria prosperado, né, eu teria feito muito mais sacas de produção. E ele falou: olha, se o Senhor me desse a oportunidade de eu governar, né, no seu lugar por algum tempo, aí eu ia mostrar para o Senhor o que é ser um fazendeiro. E aí Deus, né, com aquela humildade dele, né, de querer, né, aprender e crescer, né, e ele pegou e falou: então tá bom. E ele cedeu o lugar dele para aquele fazendeiro, né? E aí o fazendeiro começou a fazer tudo perfeito, né? Então era sol quando precisava de sol, era chuva exatamente no momento que precisava de chuva, não tinha mais tempestades, não tinha mais ventos fortes, né? E aquele ano ele cuidou de tudo assim na maior perfeição. E aí veio a época da colheita. Porém, quando ele foi colher aqueles milhos, né, aquele trigo, nossa, bonito, alto, né, verdinho, né? E ele foi colher o trigo, só que ele percebeu que não tinha sementes de trigo no trigo. E ele chegou para Deus e falou assim: Deus, o que aconteceu de errado? Eu fiz tudo perfeito, eu fiz chover na hora da chuva, eu fiz sol na hora do sol, eu não deixei nenhuma tempestade que atingisse os campos, nem a geada, nem a seca, eu não deixei ventos fortes que viessem. Por que que a minha produção deu ainda menos do que antes? E aí Deus respondeu para ele: porque são os desafios
que fazem, que ativam a alma do trigo. Como você deixou tudo tão perfeito, eles não precisaram passar por ventanias, não precisaram passar por tempestades, e a alma deles não foi ativada. Então, com a gente é mais ou menos a mesma coisa, né? Que sentido faria, né, se a gente não tivesse que superar algum desafio para acessar um nível acima daquele que nós estamos? Não teria graça. Simplesmente a gente não iria acessar, porque a graça justamente é vencer esse desafio. A graça justamente é a gente obter o benefício do próximo estágio. A graça é a gente perceber o quanto a gente está crescendo. É claro que ninguém gosta de desafios, mas eles são o degrau que nos levam ao novo estágio, à nova fase. O desconforto é esse degrau. O aprendizado, a maturação, a lapidação para que a gente possa superar faz parte do processo, né? Se a gente simplesmente não precisasse passar por nada disso, então a pergunta é: o que estamos fazendo aqui? Se nós viemos aqui para aprender, servir, contribuir, né, e evoluir, então o que estaríamos fazendo aqui? Se o próprio universo não estivesse em expansão, qual seria o sentido de existir o universo se não fosse para algo ainda maior? Mas é claro que a expansão dói, é claro que os terremotos doem, é claro que as ventanias, os maremotos, as tempestades doem. E já não basta todo esse processo natural de entropia, e muitas vezes ainda vai lá o homem e ainda alimenta ainda mais essa entropia, né? Então a gente precisa ter esse entendimento para que a gente possa passar pelo desafio com uma mente progressiva, com crenças expansivas, potencializadoras, e celebrar e comemorar a cada momento, a cada vitória, a cada etapa e a cada desafio. Porque com certeza, se você venceu o desafio, você já está em outra fase, em outro nível. Falou tudo, né? Então, gente, tchau, viu? Depois dessa. Não, nem começou. Nem começamos. Agora que eu vou então, pegar a metáfora aqui. Agora que ele vai pegar, meu. Isso aí foi só uma introdução, gente. Então vamos lá. E antes de eu começar, professor, só ia falar para as pessoas que estão aqui entrando, né, ao vivo. Se você quiser participar conosco depois da metáfora, é só você escrever aqui #eu quero, que aí você participa conosco ao vivo. Vai ser bem legal porque a gente vai tirar o oráculo dos anjos, né, professor? E aí a gente quer que você venha participar conosco. Então, olha o que eu ganhei. Olha o que eu ganhei olha o que eu ganhei no Dia dos Pais. Vou fazer aqui a propaganda no Outback. No Outback. Eu fui no Outback porque a minha esposa estava com vontade de comer um doce lá. E aí, na hora da saída, a gente nem almoçou, nem nada. Só comeu o doce mesmo. E na hora da saída, ganhei isso aqui. Olha que presente. No Dia dos Pais. Ó, bonitinho, né? E é ótimo. Você pode levar para qualquer lugar, né? Põe água exatamente, exatamente. Aí, e lacra bem, gostei. Então vamos lá. A nossa metáfora de hoje. Uma de cada vez. Uma de cada vez. Uma de cada vez. Vamos lá. Um de nossos amigos estava caminhando ao pôr do sol pela areia de uma praia deserta mexicana. E à medida que ele caminhava, ele começou a avistar um outro homem a alguma distância dele. E ele foi se aproximando daquele nativo, e ao se aproximar, ele notou que aquele nativo se inclinava, apanhando algo no chão e depois atirava na água. E repentinamente ele se inclinava novamente, apanhava algo no chão, na areia, e jogava de novo aquela coisa no mar. Ao se aproximar ainda mais daquele homem, o nosso amigo
notou que o homem estava apanhando estrelas do mar, que haviam sido levadas aos milhares para a praia, e uma de cada vez. O homem as apanhava e as lançava de volta à água. O nosso amigo ficou muito intrigado. Afinal de contas, eram milhares de estrelas do mar. Então ele aproximou-se daquele homem e disse: Boa tarde, meu amigo. Eu estava ali de longe tentando adivinhar o que você estava fazendo, né? Se inclinando, apanhando algo, jogando na água do mar. E agora eu vi o que você está fazendo. E o homem disse: Pois é, eu estou devolvendo estas estrelas do mar ao seu habitat natural, ao oceano. Você sabe, a maré baixa muito rapidamente e milhares de estrelas que foram trazidas aqui para a areia acabam ficando por aqui. Se alguém não as lançar de volta ao mar, elas vão morrer por falta de oxigênio. Entendo, disse o nosso amigo, entendo. Mas são milhares de estrelas do mar nesta praia. Como você pretende, né, devolver todas essas estrelas ao mar? Provavelmente você não vai ser capaz de apanhar nem 1%, né, porque são muitas, muitas mesmo. Olhe para isso. E tem mais, né? Você deve ter noção que isto está acontecendo em centenas, talvez milhares de outras praias acima e abaixo desta costa. Você consegue perceber que jogar uma estrela ao mar não vai fazer diferença nenhuma? A maioria das estrelas ainda vão ficar ali. O nativo olhou para o nosso amigo, sorriu, curvou-se mais uma vez, apanhou outra estrela do mar e arremessou ela de volta ao mar. E então ele replicou para o nosso amigo: Pois é, eu não posso discordar totalmente de você, mas para esta estrela que eu acabei de lançar, fez toda a diferença. Então, eu queria, né, já complementar aqui. Muitas vezes, nós não nos posicionamos porque nós pensamos assim: eu sou só um. Isso que eu vou fazer não vai fazer a mínima diferença. Talvez não faça diferença para o mundo inteiro, realmente. Mas nós somos bilhões de pessoas. Se todos tivessem a consciência que você tem de não ser a semente na vida de ninguém, ok, vai permanecer tudo do jeito que está. Mas, e se todos tivessem a consciência de ser essa semente, de mudar ou de contribuir da forma que puder, para trazer consciência ou para melhorar ou para mudar a vida que seja de uma única pessoa. Nós fazemos estas lives aqui semanalmente, há mais de um ano, há mais de 2 anos, né, com a professora Sônia, talvez há uns 2 anos, mas eu venho fazendo isso há 10 anos. E tem lives que juntam 20 pessoas, tem lives que juntam 2, tem lives que juntam 10, tem lives que juntam 7. Mas a questão não é essa, se são 10, 2, 7 ou 1. A questão é que a semente está sendo plantada. E para aquela pessoa que se permite essa mudança, acessar essa consciência, para aquela pessoa que se permite entrar na energia da egrégora, compartilhar o conteúdo, para essa pessoa com certeza vai fazer diferença. Para as outras pessoas, talvez ainda não é o momento de fazer, mas para aquela pessoa vai fazer a diferença. Só que enquanto a gente não mudar essa consciência e não se honrar e
compreender, né, poder que eu falo é no sentido de potencial que nós temos. Claro, algumas pessoas impactando milhares, outras impactando centenas, outras dezenas, né? Mas não importa. Cada um de nós deveria fazer a sua parte. Mesmo porque, se nós desejamos viver num mundo com pessoas ainda mais prósperas, ainda mais felizes, ou melhor, se nós desejamos um mundo desses para os nossos filhos, para os nossos netos, né? Perceba que essa semente tem que ser começada a plantar agora. Então, eu quero trazer aqui essa consciência para todos, não só no quesito de consciência, de autodesenvolvimento, de saúde físico, mental, emocional, prosperidade, riqueza e tudo mais, mas também neste momento, né, hoje, 200 anos da independência do Brasil, né, um país maravilhoso, um país que eu diria, seguramente eu conheço vários países, e este é o melhor país do mundo. Não desfazendo de nenhum país, todos os países têm os seus prós e os seus contras, assim como o Brasil, mas o Brasil é um país que acabou de nascer. Talvez vocês não acreditem, mas para muitas pessoas em alguns países, o Brasil ainda é um país de índios, né? Tem lugares que você vai que as pessoas falam assim, nossa, você vai no Brasil, você não tem medo dos índios? Tá? O Brasil acabou de nascer. E as riquezas do Brasil são tamanhas. O povo do Brasil é tão maravilhoso. Pare de focar nas coisas negativas. Pare de focar, sabe, na insegurança. Pare de focar. Se você for agora num grande shopping com milhares de pessoas, quantas pessoas ali são pessoas más? É a minoria, é a minoria. Se você for num supermercado, quantas pessoas ali estão com más intenções? Tudo bem, tem pessoas ali que vão ali para roubar alguma coisa e tal, mas quantas daquelas pessoas são? É a minoria. Não dá nem para contar em percentual de tão pouco que é. Só que, claro, a mídia, ela valoriza isso, ela valoriza o negativo, porque feliz ou infelizmente tem que ser assim, porque isso também é contribuição para algumas pessoas, mas isso traz audiência, enquanto a consciência coletiva das pessoas alimentar essa audiência, né? Então eu sempre costumo dizer, tudo aquilo que você vê que não está de acordo com aquilo que você desejaria, é a consciência coletiva responsável por isso. E você, eu, a professora Sônia, fazemos parte dessa consciência coletiva, tá? Então, sem fazer aqui apologia, né, a partido, a política, né, este, aquele ou aquele outro, eu só queria aproveitar aqui este momento para pedir que você seja consciente na hora do seu voto. Não se deixe levar por aquilo que um falou ou que o outro falou. Pesquisa, vai atrás. Não é desejável a gente falar, eu vou votar neste, porque entre um ruim e um pior, eu vou votar no ruim. Mas às vezes nós precisamos tomar as decisões dessa forma. Por quê? Porque se você não tomar dessa forma e for pela maioria, às vezes o que dizem para nós que é a maioria, não é a maioria. Não é a maioria. Eu não estou dizendo que as pesquisas não estão congruentes. Não estou dizendo isso, mas pode ser que sim, pode ser que não. Então, chegou o momento de você ter consciência de não se deixar levar pela maioria. Porque tem pessoas, eu falo isso porque tem pessoas que me falam, eu não entendo nada de política. Então, eu vou atrás de quem entende. Se a maioria faz isso, eu vou atrás deles, porque eles devem entender. Eles entendem tanto ou menos do que você. A gente tem que assumir essa responsabilidade de pesquisar, de procurar ter memória, para ver no passado
como que foi, como que não foi, o que que teve de bom, o que que teve de ruim, né? Países que apoiaram presidentes passados, como estão esses países? Cresceram, melhoraram, afundaram? Então, a gente tem que ter essa consciência. E é, sim, um Estado de democracia, e você pode escolher o que você quiser, mas você nunca vai poder eximir a sua responsabilidade de que hoje o país está exatamente como está, graças à consciência coletiva de todos nós, e que cada um de nós pode sim fazer uma grande diferença. Eu acho que chega da gente se calar, chega da gente ser escravo. A escravidão acabou há 100 anos atrás. Né? Então a gente precisa, sim, se posicionar como... Eu nem brasileiro sou, tá? Eu nem brasileiro sou, mas eu devo tudo que eu tenho, tudo que eu sou ao Brasil. Então, eu nem voto aqui, porque eu nunca optei pela nacionalidade brasileira, e eu não voto. E hoje eu me arrependo de não ter optado pela nacionalidade brasileira, porque eu gostaria sim de ter essa contribuição também pelo país que contribuiu tanto para mim, pelo país maravilhoso, pelas pessoas maravilhosas que nós temos aqui. Então, não se deixe enganar. Você pode sim fazer a diferença. Só que você tem que pensar assim, o outro tem que pensar assim, todos nós temos que pensar assim. Vamos deixar ir pela maioria aqueles que, infelizmente, ainda não têm acesso à informação, aquelas pessoas ignorantes, no sentido de falta de conhecimento, que realmente, né, ou que foram compradas, às vezes com vale gás, né, ou então aqueles que foram comprados politicamente, né, aquele partido tal apoiou o vereador tal. É claro que aquele vereador vai ser fiel a quem apoiou ele, tá? Mas perceba que a grande maioria está interessada no poder pelo que o poder vai gerar de poder para eles, poder financeiro, e não está interessada no que vai fazer pelo povo. Não fazer, porque o governo não tem que fazer nada pelo povo. O governo ele tem que dar a condição para o povo poder fazer. Quem tem que fazer é o povo, quem tem que gerar riqueza é o povo. E o governo tem que fazer o que o povo quiser, porque quem é o patrão é o povo, não é o governo. Mas hoje não, hoje o povo é escravo. O povo é escravo, né? E por que ainda é assim? Porque às vezes a gente não dá o tempo necessário àqueles que já estão no poder, às vezes a gente dá tempo demais àqueles que não deveriam estar. E aí é claro, se você pega um país e você dá tempo demais, e aí vai minando, depois para o outro recuperar é mais complicado, tá? Então avaliem tudo, analisem tudo e se posicionem. Mas já de antemão visualizem o Brasil da forma como vocês desejam ver, visualize a sua vida da forma como você deseja ver, sinta no coração que é possível, agradeça e com certeza Deus ou a sabedoria divina vai te iluminar para que vocês tomem essa posição e tenham a consciência e sabedoria de fazer as melhores escolhas aí na hora de votar nos nossos queridos e amados candidatos. Muito bem, professor. Foi bem explicado isso, ainda mais infelizmente a gente tem, né, os partidos aí que acabam deixando essa energia, essa baixa frequência estar aqui, né, aqui no Brasil, né? Eu não vou falar muito, não vou estender muito para essa área de política, porque assim, a rádio, eu sempre gosto de focar bem isso, a rádio, ela vem para despertar a consciência, que não é coisa política, tanto que eu nem falo de política, eu não falo nada, não comento, não curto, não falo nada aqui. Mas uma coisa que eu vou falar isso porque eu postei hoje de manhã no meu story da Rádio Luz Radiônica a bandeira do Brasil. A bandeira do Brasil,
É a bandeira, gente, independente de qual partido que vai ser usado, é a bandeira, é nosso país. Eu não vou deixar de colocar uma linda bandeira hasteada, porque fulano usa tal bandeira. Porque. Gente, é o Brasil. Vocês moram onde? Então, isso eu quero focar, porque, professor, hoje mandaram para mim no direct. Você está se posicionando para tal partido. E não é isso, gente. Nós estamos fazendo 200 anos de independência. Nós moramos no Brasil, eu sou brasileira. Eu amo a bandeira. Eu moro, assim, a rádio fica próximo aqui de um lugar que é super maravilhoso, entendeu? Então, assim, eu não vou ficar com essa ideia, é porque você vai votar no tal partido. Gente, eu sou brasileira. Então, assim, vamos parar de mimimi e vamos focar no que a gente tem que focar? Vamos despertar a consciência? Vamos parar de ficar diminuindo a frequência? Vamos parar de ficar vendo jornal, sabe? Coisa que não te acrescenta em nada. Vamos focar, ver onde você quer chegar, entendeu? E já que essas pessoas mandaram para mim no direct, o que eu quero pedir para vocês, votem consciente. Vai pesquisar, vai ver realmente se a pessoa é aquilo. Você entendeu? Eu, assim, eu nunca falo. Você pode ver que não tem nenhum aí, em todos os anos que tem a rádio, eu nunca falei de partido, nunca falei nada. Porque cada um tem o seu. Então, eu prefiro, assim, eu só estou falando isso, democracia, professor, democracia. Sim, mas democracia. No direct lá. Mas democracia é justamente isso. É cada um se posicionar, Uma coisa muito errada que eu acho em todos os partidos é o que está acontecendo. Ao invés deles usarem os bilhões, nós estamos falando bilhões, é bilhões mesmo, não é milhões, é bilhões, investidos em campanhas eleitorais, porque a cada reeleição são bilhões que o Estado, que a Federação disponibiliza, bilhões que saem do bolso da gente, tá? Porque a fonte geradora é o povo, tá? Ao invés de investirem esses bilhões para estar discutindo ali melhorias, independente do partido, eu acho que para dizer qual é o plano de governo, para dizer, olha, vai ser assim, 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 e o outro questionar, tá bom, mas isso você não pode fazer porque você não tem autonomia. E ele vai dizer, não, mas eu posso fazer porque eu vou fazer assim, assim, assim. Aí a gente veria as reais intenções. Mas não, estão gastando esses bilhões. Para quê? Para mostrar o quanto um é pior do que o outro. Pelo amor de Deus. A questão é que, claro, um começa, o outro tem que se defender, e agora já virou, né? Agora todos os profissionais que estão envolvidos na campanha, antigamente se procurava um gerente de marketing para buscar as melhores formas de fazer campanha. Agora não, é para buscar a melhor maneira de atacar. Espera lá, gente. Onde nós queremos chegar? Nós queremos, sabe, ter a infelicidade que alguns países aí vizinhos tiveram? Né, que começaram exatamente assim. É isso mesmo que nós queremos para os nossos filhos, para os nossos netos? Um país que é para ser o maior país, o país mais rico do mundo, que Estados Unidos que nada, que Europa que nada. O Brasil tem condições de superar todos eles juntos, de ter a maior economia mundial, de arrecadar fundos de todos os outros países aqui. Vocês fazem ideia a dimensão do Brasil? Gente, vamos falar a nível de Portugal. Em São Paulo, acho que cabe 10 Portugais. Em São Paulo, cabe 10 Portugais. Portugal, sei lá. Então, gente, olha para a dimensão que é isso aqui. Isso aqui é um país inexplorado. Você vai em qualquer cidade, aí tirando essas grandes metrópoles, cidadezinhas do interior, está restrita ali a 1 quilômetro ali do centro, o resto não tem nada. Tudo isso vai crescer, tudo isso vai expandir. Só que, pera lá, vamos crescer com consciência. Vamos mostrar para o pessoal lá fora a capacidade do povo brasileiro, porque o povo brasileiro é inteligente, o povo brasileiro é trabalhador. Só que nós somos hipnotizados, muitas vezes, e condicionados a sermos escravos.
né? Quando falam pra gente que a gente vai ter de novo a nossa cerveja e o nosso churrasquinho ao fim de semana. Quem que quer churrasquinho e cerveja? A gente quer é riqueza, prosperidade. A gente precisa gerar para o país, não receber. A gente quer entregar. Porque ao entregar a energia do valor do nosso servir, a energia do dinheiro vem, a energia da saúde vem, a energia, sabe, de tudo vem para nós. Imagina agora, eu me candidatar a presidente e falar assim, eu vou dar 10 milhões de reais para cada brasileiro. 10 milhões. Todo mundo ia ficar rico. Legal. O que você vai fazer com 10 milhões? Porque ninguém mais vai trabalhar. Você vai ter 10 milhões, mas você não vai ter comida. Sim, porque o agricultor, para que ele vai trabalhar? Ele tem 10 milhões. Você não vai ter carro para comprar. Para que o vendedor vai vender carro? Para ganhar comissão lá de R$ 1.000, se ele tem 10 milhões no banco. Percebam que a questão não é o dinheiro. É gerar o valor. O dinheiro é uma consequência. E eles estão nos comprando, não é com 10 milhões. É com Bolsa Família, com Vale Gás, com Vale Filho. Tem gente aí fazendo filho para receber mais dinheiro. Pelo amor de Deus, que consciência é essa, gente? A gente tem que gerar valor. A gente tem que contribuir. Não importa se gera valor fazendo o que nós estamos fazendo, não importa se gera valor lavando louça, sendo babá, não importa, mas a gente precisa gerar valor. É a única forma da gente prosperar. Não é a gente que tem que precisar do governo. O governo que tem que precisar do povo. O povo tem que ser autônomo. O povo é que tem que mandar, porque o povo é o patrão. O povo é que gera essa riqueza. O governo administra, se souber administrar. Se não, troca, vem outro. É a mesma coisa que um síndico. Quem manda no prédio não é o síndico, são os moradores. Se o síndico não tiver bom, tira o síndico e põe outro síndico. Ele está ali para zelar pelos interesses da gente. Exato. É isso mesmo. Então, vamos ao oráculo. Vamos. Você que está aí, quer participar conosco ao vivo, vem aqui, ó. Você só pôr aqui, hashtag eu quero, eu já coloco você. Se você ficar com vergonha, eu acho que eu não vou, tenho medo, tenho vergonha, não estou vestindo bem. Não, vem que a gente quer saber, a gente quer entrar nessa egrégora com você. Né, professor? Com certeza. Aí fica... Deixa eu ver se tem aqui o pessoal. Deixa eu ver se tá aqui alguém. O pessoal é tímido. O pessoal é tímido, verdade. Bom, enquanto isso, eu vou tirar aqui uma cartinha. Vou pegar aqui do meio. Vamos ver aqui o que vai sair para nós. Vamos lá. Ó, Vitória. Então, Vitória. Um lindo nome para mamãe que estiver grávida. Para mamãe que estiver grávida e tiver sem ideia de nome, olha aí um nome lindo, Vitória. Se for menina, claro. Se for menino, pode ser Vitor, né? Sim. Vamos lá, vamos ver o que tem a nos dizer esta carta. Quem sabe nos dá o nome do nosso próximo presidente, já que está falando de vitória, né? Vai nos dizer quem vai vencer, né? Que vença aquele que for a melhor contribuição para nós. Vitória. Pois é. Acho que essa página não está aqui. Achei. Achei. Vitória. 1,
dos ensinamentos mais preciosos da vida é aquele que diz: a tudo que nós dedicamos a nossa intenção e energia tende a se desenvolver. Você pode até ter um bom terreno e nele decidir plantar boas sementes. É claro que esse é um excelente começo, mas isso não irá garantir um jardim florido. Imagine que você divida esse jardim ao meio e que você só dedique a sua atenção e a sua energia à metade direita do jardim. E ali sim, você vai adubar, você vai cuidar, limpar das ervas daninhas, você vai regar. E a outra metade da esquerda, você apenas deixa por conta própria. É claro que no final, você terá apenas metade de um lindo jardim, embora as sementes tenham sido as mesmas e o terreno tenha sido da mesma qualidade. A metade da esquerda irá fenecer ou se tornará repleta de mato e ervas daninhas, que sufocará a sua semente. Assim, se você desejar obter vitória em qualquer área da sua vida, seja qual for o desafio que você estiver passando, você precisará se dedicar com a mesma atenção e carinho que um jardineiro precisa dar ao jardim. Observe que isso não quer dizer que se trata de ter que sofrer para fazer acontecer. Muitas pessoas acreditam que sim, que estão aqui para sofrer, mas isso quer dizer que é necessário oferecer uma atenção e intenção amorosa a tudo aquilo que você vai cultivar na sua vida. Se esta carta, Vitória, veio nos visitar hoje, é bom se preparar, pois é tempo de colheitas. Os frutos que estão chegando para você podem ser nada se comparados àquilo que você merece. Mas você precisa ter consciência de, neste momento de replantio, escolher e cuidar da sua próxima semente. Não pense nem por um momento que seus esforços e dedicação foram em vão, pois com certeza algumas das dores que você possa estar passando lhe trouxeram ensinamentos preciosos que, se você os aplicar, lhe trarão, na próxima colheita, os frutos desejados. Não importa se as pessoas ao seu redor não são capazes de perceber ou valorizar os seus cuidados. Não espere que o outro te recompense por nada, nem que o outro te valorize. Lembre-se de se honrar e apenas se validar por ser quem você é, pois antes de qualquer outro que possa vir a te dar valor, o Criador já te valorizou, tanto que te permitiu estar aqui. Acredite, o universo sempre vai te recompensar por cada pequeno gesto de consciência que você manifestar na sua vida. A sua vitória está vindo, agora mesmo, na sua direção. Não se desvie dela. Abra os braços para recebê-la. Comemore, agradeça.
faça a sua parte. Você merece ser feliz. E fechou, essa carta fechou com chave de ouro, hein, professor? Com a metáfora que você trouxe, com a primeira lá, né? Com a segunda metáfora, e aí fechando com essa carta da vitória. Sim, em todos os sentidos. Vitória em todos os sentidos. Exatamente. E também o pertencimento, né? Pertencimento, merecimento, que essa carta falou. Também falou sobre a metáfora que você disse aqui, da estrela do mar. Então, assim, gente, vocês não assistiram, não pegaram, o pessoal que está entrando aí agora, não pegaram, assiste de novo. Eu vou deixar aqui no Instagram da Rádio Luz Radiônica. Lá no nosso canal do YouTube, nós temos só a playlist do Chá com os Anjos. Se você perdeu outros, né? Pode entrar lá que tá tudo certinho. Sim. Pois é, professora. Gratidão por mais um dia, mais um encontro. Eu agradeço a todos que participaram aqui. Em relação a tudo que nós falamos aqui, é o meu interessante ponto de vista, o interessante ponto de vista da professora Sônia, respeitando todos os outros interessantes pontos de vista, mas pare, porque a gente tem hábito muitas vezes de julgar, de se defender, de atacar, de justificar, sem antes pensar. Então pense. Sabe, se eu falo, olha, se você encher aquela panela de água, ela vai ferver em meia hora. Ah não, meu fogo é forte. Vai lá e testa primeiro. Aí depois você vai ver se é ou se não é. Aí você pode falar. Mas a gente tem mania de, poxa vida, a gente quer mudar uma área na nossa vida. Aí a gente vai na igreja, a gente ora, a gente pede a Deus para mudar, a gente pede uma luz, a gente pede um caminho, a gente pede uma direção, a gente pede sabedoria, a gente pede consciência, a gente pede ajuda. Aí tudo que vem a nós, a gente rejeita. A gente está sempre justificando, a gente está sempre, o que ele está falando não é isso. Como que você sabe onde que está inserida a mensagem que Deus quer te dar? Se você não prestar atenção, se você não abrir seus ouvidos e se você não testar, como que você vai saber? Você vai estar sempre polarizando, por isso que as pessoas não mudam. Porque elas vão estar sempre polarizando a partir daquilo que as trouxe até aqui. Então, se o que te trouxe até aqui não te permitiu ir além, como que você pretende ir além? Continuando pensando e fazendo tudo que te trouxe até aqui. Você, em algum momento, vai precisar se abrir para o novo. Não é uma questão desse estar certo ou daquele estar errado. É uma questão de você aprender a ouvir o que você está escutando e testar. Seja um cientista. Antes de rejeitar, antes de justificar, antes de se defender ou atacar, antes de criticar, testa. Vai lá e testa. Começa a olhar. Poxa, e se eu fizesse diferente, como seria? Ok, às vezes não dá certo, às vezes dá. Opa, aqui melhorou. É a mesma coisa, alguém chega para você e fala assim, olha, agora compensa colocar gasolina no carro. Aí você vai lá e põe gasolina? Não, tem que testar. Por quê? E eu estou falando isso porque aconteceu comigo. Porque você vai no posto, eles falam, não, está compensando gasolina. Porque a gasolina está mais barata, ou está compensando o álcool, porque eles têm um número lá, não sei o quê, ponto 70. Só que não é bem isso, porque depende do carro. Depende de quanto de água tem na gasolina. E hoje tem muita água na gasolina. Então, às vezes, compensa muito mais você pôr álcool. Na minha experiência, para o meu carro, na minha experiência, eu vinha com a ideia também que eu só ia pôr gasolina. Só que na minha experiência, para o meu carro, da forma como eu dirijo, nas estradas que eu costumo dirigir, são muitas variáveis. Não quer dizer que vai servir para você. Mas na minha experiência, compensa colocar álcool. Por quê? Porque eu fiz o teste.
Porque eu testei. Com 100 reais, quantos quilômetros eu rodei com álcool? Com 100 reais, quantos quilômetros eu rodei com gasolina? E se eu rodei mais quilômetros com 100 reais com álcool, por que eu vou pôr gasolina? Se eu rodo menos? Só porque me falaram? Só porque tem um número lá, 0,70? Tem que testar. Só que isso pode mudar amanhã. Teve uma outra época que todo mundo falava, nossa, mas a gasolina, a bandeira chamava Hudson. Não tem mais. E todo mundo falava que era caríssimo o Hudson, que não sei o quê. Só que ninguém testava. Eu só colocava no Hudson. Sabe por quê? Porque eu punha uma gasolina mais barata, eu punha 100 reais, numa gasolina mais barata, e eu rodava 10 quilômetros. Eu punha 100 reais no Hudson, tudo bem, era muito menos litros. Só que eu rodava 20 quilômetros. O que me interessa se é mais litro, se é menos litro? Se a gasolina é vermelha, amarela ou branca? A questão é que eu ponho o mesmo valor e eu rodo mais. Então a gente tem que aprender a testar. Ouvir os outros, ok. Então você ouve o Carlos, ouve a professora Sônia, ouve o teu pai, a tua mãe, a tua avó, o teu tio, o teu cachorro. Mas aí você assume a responsabilidade de escrever o que cada um falou e agora você fala assim, bom, eu penso assim. Ah, engraçado, eu penso igual a professora Sônia, mas eu vou testar os outros também. De repente você está certa, de repente tem alguém que está te contribuindo. E essa pessoa, às vezes, é o anjo que Deus colocou na tua vida, de tanto você pedir para mudar alguma coisa. Eu canso. Já aconteceu comigo isso também, viu? Enquanto ele volta, que é a internet. Já aconteceu comigo também, gente. As pessoas falavam para mim de tal lugar e eu achava assim, ai, será que é bom? Não sei o quê, vou lá. O dia que eu fui, eu não achei nada daquilo que o pessoal falava. Ah, voltou, professor. Eu estava falando que aconteceu comigo também, mas isso foi assim, eu tinha um lugar que as pessoas falavam muito para mim de turismo, não, porque lá é maravilhoso, você vai amar, não sei o quê, papapá, parará. O dia que cheguei lá, que fui ver com os meus próprios olhos, é bonito tudo, mas não era tudo aquilo que a pessoa tinha falado, entendeu? Por isso que eu falo, gente, o que o professor está falando, vocês têm que tirar a experiência de vocês. Não é porque a pessoa falou, é que você viu no vídeo, porque não sei o quê. Vai lá e testa. E às vezes o que é maravilhoso para a pessoa... Não, e às vezes o que é maravilhoso para o outro não é para você. Por exemplo, eu gosto de comida de sushi, comida japonesa, porque eu só como peixe, né? Eu não como carne. Como que eu posso chegar para a professora Sônia e falar assim, olha, o melhor restaurante que eu já comi é tal restaurante. Ela não gosta de comida japonesa. Ela vai chegar lá e não vai, ela vai detestar. Então, por isso que a gente tem que testar. Por isso que a gente tem que testar. E cada um tem o livre-arbítrio de gostar do que quiser gostar. Mas é importante testar. É a mesma coisa conselho. Atenção a conselhos. Atenção, muita atenção a conselhos. Não tome conselho de ninguém e não dê conselho para ninguém. Ouça os conselhos e pense. Por quê? É muito simples. Muito simples. Se a professora Sônia me falar assim, ai Carlos, eu sei que ela é casada, mas digamos que ela fosse solteira. E ela me falasse assim, ai Carlos, eu quero arrumar um relacionamento, o que você me indica? Por certo que eu ia indicar para ela não ia servir. Porque eu ia indicar uma mulher, loira ou morena, com seios grandes ou pequenos, magro, mas eu não ia indicar um homem para ela. Porque um homem, para mim, respeitando a todos que gostam de homens, mas para mim, eu não tenho afeição por ter um relacionamento com um homem. Ok? Então, só por aí você já vê, quando alguém vai te dar um conselho em relação a um relacionamento, está acontecendo isso com meu marido, não sei o quê. Preste atenção, a pessoa que vai te dar esse conselho, ela vai tomar por base o marido dela,
as crenças dela, os valores dela, o que ela faria com o marido, ou falaria para o marido, sendo o marido dela. Mas ela não sabe como que o teu marido é com você. Ela sabe o que você está dizendo para ela, mas ela não viveu aquilo. Então ela não tem como imaginar sequer o que a coisa certa a se fazer. Porque não é ela que vive ali. Às vezes ela chega para você e fala assim, você tem que ter paciência. Pô, mas você está apanhando toda noite. Você está tendo abuso emocional ou até violência, abuso sexual toda noite, contra a tua vontade. Ela não sabe disso. Talvez é isso que ela gosta. Talvez se ela tivesse um marido assim, ela ficaria feliz. Então não dá, gente, não dá. Você tem que assumir essa responsabilidade. Você pode se abrir com alguém? Pode. Você pode ouvir a sugestão da pessoa? Deve. Para ter mais um parâmetro. Agora, o que muitas pessoas fazem, pegam aquilo e depois falam, porque fulano falou para fazer, fulano... Gente, não pode. Nós somos autônomos. Então nós temos que aprender a assumir a nossa responsabilidade. Nós temos que aprender a assumir o controle da nossa mente, estar acima dos infernos e dos céus mentais que são produzidos aqui, tá? Teve uma vez que eu gravei um vídeo e eu coloquei assim, tem muita gente que faz de tudo para ser santo, para encontrar o seu lugar no céu. A gente deveria se preocupar com os infernos que a gente deixa tomar controle sobre nós aqui mesmo na Terra, tá? Porque a todo momento tem o tico-teco aqui, ó, igual dois macaquinhos bêbados, né? Então tem que ter, ali em cima tem que ter um gestor, senão a gente se perde. E esse gestor é aquela parte de você, que tem essa percepção. Agora eu vou para a direita ou vou para a esquerda? Tem um lado teu que te diz para a direita, tem um lado teu que te diz para a esquerda. E qual é o lado que percebe os dois lados? É esse lado que tem que estar no domínio. É você, mestre de você mesmo. E não é terceirizar essa responsabilidade. Mas eu fui para a direita por causa disso? Esquece, não tem isso. Tem que ser você mesmo. Tem que ser você. Tem até um livro que eu vou indicar, professor, que é um livro de bolso, que é pequenininho, assim, que tá lá ali na parte da biblioteca que eu tenho aqui. Não dá para pegar agora, mas depois na próxima eu mostro. É um livro do Paulo Vieira, pequenininho, que chamou O Poder da Autorresponsabilidade. Ali tem bastante exercício, você olha aquilo e você fala assim, nossa, realmente, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Você começa a fazer os exercícios que tem ali, e o que acontece? Você vai se mantendo o foco. Por quê? O que acontece, gente? Quando a gente começa a escutar os outros de fora, e a gente começa a pôr em prática aquilo que a gente escuta lá fora, primeira coisa, se acontecer qualquer coisa de errado, você vai querer responsabilizar o outro. Você não vai querer se responsabilizar, como o professor Ricardo já acabou de falar. Você vai falar assim, foi o fulano de tal que me deu o negócio. Mas vem cá, a vida não é sua? O barco não é seu? O remo não está na sua mão? Então o que você está dando para os outros? Não é, professor? Porque tem muita gente que fala assim, mas eu fiz as coisas para os outros, porque os outros falaram para mim. Gente, vocês têm que ter controle. Cata no seu remo e o engraçado é que quando você toma uma boa decisão, quando tudo dá certo, aí é você. Agora, quando dá errado, é o outro. Gente, é a mesma coisa. Mas o maior problema que nós temos é o seguinte, é que nós não temos por hábito reconhecer quem nós somos e o nosso potencial. E isso é muito triste, porque aí a gente não se honra como ser, não se honra, né? Muitas vezes nós buscamos a validação do outro, nós buscamos o reconhecimento do outro, aí nós não nos sentimos amados pelo outro, porque nós nos sentimos traídos, porque é óbvio que se você vincula a expectativa da tua felicidade no outro,
ou em algo que o outro vai dizer ou fazer, você vai se frustrar, porque você tem que aprender a lição. E a lição é você se frustrar para você aprender que é você que tem que se amar primeiro. Você nunca vai encontrar alguém que te faça feliz enquanto você mesmo não se fizer feliz. Você nunca vai encontrar alguém que te dê valor enquanto você mesmo não se der valor. Você nunca vai encontrar alguém que vai te respeitar verdadeiramente enquanto você não se respeitar como ser. Se você quer mesmo ser valorizado por alguém, então sinta-se valorizado pelo Criador. Seja Deus para você, seja essa força universal, seja essa consciência, não sei o que é Deus para você, mas sinta-se valorizado por Ele. Porque Ele te fez a dedo para você estar aqui. Não importa qual é a sua crença. Mas você foi escolhido sim. Você foi escolhida sim para estar aqui. Então, honre essa oportunidade, honre o seu ser, honre ao Criador, pare de se desprezar, pare de se rejeitar. Já basta o quanto de rejeições, de carências, de desaprovações nós temos recebido desde sempre. E olhe para você resgatando a sua identidade. A partir desse momento, você vai se integrar com você mesma, com você mesmo, e você vai ativar o seu pleno potencial de ser. E você vai se conectar à divindade em você e o sobrenatural, que é, para alguns é Deus, para outros é essas leis universais, não importa. Mas o sobrenatural, ele vai passar como que eu posso dizer, a ceder, esses princípios que a tudo regem a teu favor. Então as coisas vão se tornar muito mais simples para você. Você vai começar a perceber que você vai estar como se fosse na inércia. Você vai começar Você sempre vai ter, no mínimo, duas escolhas. E muitas vezes a gente sempre faz a escolha pior. Você vai começar a fazer a melhor escolha. Porque é assim, nós temos o nosso lado racional consciente, que precisa estar ativo para a gente viver aqui, e nós temos o nosso lado que nos conecta ao multidimensional, ao espiritual, à essência, a quem verdadeiramente nós somos, e não a quem nós estamos. Então nós temos que trabalhar com esses dois lados em equilíbrio. Não podemos ficar nem tanto lá, nem tanto cá. Temos que trabalhar em equilíbrio. Mas sempre que você desejar mudar alguma coisa verdadeiramente na tua vida, você tem que manter esse equilíbrio, você não pode ficar só aqui. Você tem que deixar o sobrenatural te guiar também. Porque quando você fica só aqui, você vai pelos teus parâmetros. Por aquilo que você conhece, por aquilo que você sabe, por aquilo que você enxerga, por aquilo que você sente. Ok, mas tem muito além disso. O sobrenatural tem uma visão muito maior. Então a gente precisa se deixar levar. Só que para isso você tem que estar em conexão. E como que você vai estar em conexão com esse poder maior em você se você se rejeita? Se você não se aceita? Se você se desonra? Se você se condena? Eu sempre falo nas minhas lives, tem uma parábola que diz: bem-aventurados aqueles que não se condenam naquilo que eles mesmos aprovaram. Bem-aventurados é um estado de graça, bem-aventurados é um estado de prosperidade, saúde, bem-estar, tá? E o contrário de bem-aventurado é dor, é tristeza, é angústia, é escassez, é falta, é doença, Então, bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que ele mesmo aprova. Como que a gente se condena naquilo que a gente aprova? Quando eu falo, por exemplo, da minha companheira, porque fui eu que aprovei. Ah, mas você não sabia como ela ia ser. Ok, mas agora eu já sei e continuo aprovando. Então, no momento que eu falo que ela é isso, ela aquilo, eu estou condenando ela. Eu estou condenando algo que eu aprovo. Se eu estou condenando algo que eu aprovo, eu não sou bem-aventurado. E depois eu quero saber por que a minha vida não vai bem. Se eu estou falando mal da casa que eu estou morando, porque o aluguel é caro, porque a casa é isso, a casa é aquilo, eu estou me condenando.
Porque eu estou condenando algo que eu aprovei. Quem aprovou aquilo fui eu. Ah, mas eu não tenho condição de ter se eu não tiver condição de ter algo melhor. Aí é um problema seu. Então agradece aquilo que você tem, porque é o que você merece para este momento. Hoje mesmo eu fechei uma mentoria e teve uma moça que queria muito fazer a mentoria. E aí ela chegou para mim e falou assim: ah, professor Carlos, o senhor sabe o quanto eu acompanho os seus conteúdos, o quanto eu gostaria de fazer essa mentoria, mas eu não tenho condição, porque eu sou assalariada. Eu ganho salário mínimo, eu pago aluguel e eu não tenho condição. Eu falei, ok, continue com os conteúdos gratuitos. Quando você tiver condição, aí você faz. Ah, mas o senhor podia me dar essa mentoria gratuitamente. Eu falei, eu estaria indo no contrafluxo da prosperidade. Por quê? Porque você precisa abrir mão, talvez de um batom, talvez de uma pizza, talvez de uma nova calça, não sei, para você fazer uma escolha. Porque não existe a possibilidade de você entrar no fluxo da prosperidade se não houver a sua entrega. Então eu tenho muitos conteúdos gratuitos, sim. O valor dessa mentoria é um valor, praticamente, é mesmo para selecionar quem já está pronto para a próxima fase. Porque o valor é R$ 197. Pode pagar em 12 vezes de R$ 19. Então, é um valor mesmo para dizer assim, não, a pessoa está disposta a ir para a próxima fase. Porque, sinceramente, quem tem condição de pagar uma internet e tem um celular para nos assistir e não tem condição de pagar R$ 19 por mês, pode arrumar outra desculpa, porque essa não cola. Essa não cola. Tá? Então, só que claro, eu reconheço, às vezes a pessoa tem que abrir mão de outra coisa, tem que fazer uma escolha. Tem que fazer uma escolha. Só que também, se não é o momento da pessoa para avançar, ok, a gente tem que respeitar. Os nossos conteúdos gratuitos continuam ali. Mas aquelas pessoas que se permitiram, elas vão ser pegas pela mão. Elas vão, não é simplesmente mais um curso, não é isso. É um treinamento onde a pessoa vai fazer prática juntos, onde nós vamos estar juntos, numa egrégora, elas vão ver milagres acontecendo, como acontecem em todas as mentorias que a gente faz. Então, só que nessa mentoria, eu já fiz mentoria gratuita, esse ano eu não vou fazer mais, mas eu já fiz. E eu tenho um monte de alunos, na última foram 100 e poucos alunos, eu tenho um monte de alunos que participam das gratuitas. Só que é claro, a mentoria, quando ela tem essa contribuição, às vezes o conteúdo não é nem tão diferente. Não é nem tão diferente. Porque eu entrego o meu melhor num ou no outro. Só que a energia que vem de você estar ali, entregando a tua semente, contribuindo com aquele fluxo, vai te trazer resultados totalmente diferentes. É a mesma coisa você comprar um Fusca e você comprar uma Ferrari. É claro que com o Fusca você vai chegar no mesmo lugar que você vai chegar com a Ferrari. Mas o prazer de dirigir a Ferrari... Bom, eu falo isso, mas eu nem tenho vontade de ter Ferrari, tá? Mas é uma comparação. O prazer de dirigir a Ferrari, o desconforto, porque eu acho que a Ferrari é mais desconfortável que o Fusca, mas o desconforto de estar naquele carro esportivo, sei lá, o barulho, o ronco, não sei, vai te trazer algo que o Fusca não vai trazer. Só que você tem que pagar mais caro para você ter a Ferrari. A mesma coisa uma viagem, se você quer um espaço maior no avião. A mesma coisa um restaurante, se você quer ir num restaurante melhor. A mesma coisa uma casa, se você quer comprar uma casa maior, num lugar melhor. É assim que funciona o universo. É assim que funciona o universo. E aí tem pessoas que falam assim, mas vocês que trabalham com consciência, com espiritualidade, vocês tinham que fazer isso de graça. Pois é. Eu faço de graça, muita coisa de graça. Só que assim, os cursos ninguém paga para mim. A minha internet ninguém paga para mim. O tempo que eu dedico aqui, que para mim, assim, o mais valioso é o meu tempo, né? O tempo que eu dedico aqui para todos, ninguém paga para mim. Agora é engraçado, né? A gente tem um recipiente para entrega e quer um outro muito maior para receber. Não existe essa possibilidade. Se esse é o meu recipiente de entrega, eu posso chegar na beira do mar. Eu vou ter o mar inteiro ali na minha frente. Mas eu só vou conseguir trazer um copo de água. Não tem como eu trazer mais.
Se eu for com esses dois, já vai me gerar mais desconforto, porque eu já tenho que levar dois, mas eu já vou trazer mais água. Se eu for com um caminhão, vai me gerar mais desconforto. Eu vou ter que comprar o caminhão. Se eu não tiver o dinheiro, eu tenho que ganhar o dinheiro para comprar o caminhão. Eu vou ter que aprender a dirigir o caminhão. Eu vou ter que levar o caminhão, mas eu vou trazer muito mais água. E assim funciona a nossa vida. A gente precisa ter essa consciência que entregar e receber são duas partes opostas da mesma coisa. É igual cara e coroa de uma moeda. Sem a cara, não tem moeda. Sem a coroa, não tem moeda. Precisa da cara e da coroa para ter a moeda. Então, entregar e receber é a mesma coisa, são partes opostas de uma mesma coisa que nos proporciona ingressar no fluxo da prosperidade. É aquilo que a gente falou lá no comecinho, né? Que não adianta entregar para você 10 milhões de reais para todo mundo, porque você não teria o que fazer com esse dinheiro, porque ninguém mais precisa trabalhar. Só que quando acordar de manhã que ninguém for trabalhar, você não tem nem pão para comprar. Porque o padeiro vai fazer pão para quê? Se ele tem 10 milhões no banco. Por isso que o mundo funciona do jeito que funciona. O dinheiro é consequência. A causa é a energia que você gera e que você entrega para a humanidade, para o outro, para o universo, não importa. Essa é a causa. O dinheiro é consequência. O dinheiro é consequência. Não se esqueça disso. Então, gente, obrigada por vocês estarem aqui. Gratidão. Semana que vem nós estaremos com o nosso Chá com os Anjos novamente. E não esqueça de assistir, né, os nossos programas lá no canal do YouTube. Tem muito conteúdo para você, gratuito. Tem Missão Ser Feliz do professor, tem o Minuto da Consciência, que são vários exercícios. Eu, se fosse você, não perderia. E fora os outros programas dos nossos terapeutas holísticos. Professor, vou ter que ir. Tá. E quem desejar se conectar, a uma das minhas mentorias ou ao meu Instagram é carlosmagalhães.tqrs. A professora Sônia vai deixar ali embaixo na descrição. Beijo. Tchau, tchau. Beijo, gente. Tchau, tchau.